Nesse podcast a gente vai te mostrar como criar um mundo igual um autor best-seller que escreve de 1 a 2 livros por ano. Esse método de criação de mundo, ele, ao mesmo tempo, ele vai fazer você criar um mundo profundo, que vai conseguir imergir o seu leitor no seu livro, e é um método eficiente e rápido para você já criar um mundo logo, para você já escrever sua história, publicar seu livro. Então você não só consegue criar um mundo de uma maneira rápida, mas também deixar o seu mundo bem foda e deixar sua história bem foda. Então é o seguinte, assiste até o final, porque primeiro eu vou explicar como que é o método, e depois eu vou explicar como que aplica esse método da maneira certa. Porque se você só souber como que faz esse método aí, mas não souber como usar da maneira certa, vai dar muita merda. Não adianta você ter a melhor espada e não saber como lutar com ela. Então escuta esse podcast de novo, quantas vezes você precisar, para entender o método e não dar ruim depois. Eu sou o Gaku e falo de RPG de mesa. Eu sou o Zawardo, que fala de escrita e criação de mundos. E saudação pra você! Você está no Artcast World Building, o seu podcast de World Building. E se você curte esse conteúdo de RPG de mesa, World Building e escrita criativa, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber sempre o melhor conteúdo que você só encontra aqui nesse canal. E também já deixa o seu like. O seu like você ajuda muito o canal a entregar esse conteúdo para mais pessoas que curtem esses conteúdos. Fora que assim, se o sininho não te entregar a porra do vídeo, o like o YouTube pensa, eu acho que ele realmente curte, então bora entregar para ele também. E outra coisa, comenta aí pra mim se você também tá de saco cheio de propaganda de TikTok e de Kawaii. Eu não aguento mais idiota dançando. Você que assiste esse vídeo deve estar lotado de propaganda antes dos nossos vídeos de começar com essas porra aí, mas pelo amor de Deus, eu não aguento mais, você é louco. Tá até no gravador que a gente tá usando agora. É, no nosso gravador do podcast tá aparecendo tudo, né? É o vírus do TikTok, cuidado. Mas Awa, então conte aí pra gente, o que é o método Branson? Então, o autor que usa esse método aí é o Brandon Sanderson, que escreveu Mistborn, que escreveu Elantris, escreveu o Stormlight Archive. Ele é um best-seller internacional. Way of the Kings? Way of the Kings, que é do Stormlight Archive, é o primeiro livro. Entendi. O cara escreve... O cara é louco. Os caras até zoam a produtividade dele, tanto livro que ele escreve, e todo livro com word building muito foda. O cara é uma máquina, cara. O cara é uma máquina de escrita, cara. Sim. E não só de escrita, de criatividade. É. Não adianta só você escrever um monte de livro merda aí, sabe? Isso daí vira um Crepúsculo, qualquer bosta dessa aí. Não, cara, o cara escreve pra cacete, o cara é criativo, o cara cria mundos, cria multiversos, aí ele junta tudo ali no universo dele e, cara, o cara é foda demais. Sim. Mas então, esse método aí, ele ensina aí nas aulas que ele dá nas universidades aí lá nos Estados Unidos, que ele também tem... Cada ano ele dá um semestre de aula. Achei que era no Reino Unido? O cara tem cara de inglês, tenta a espada? Não, acho que é nos Estados Unidos mesmo. Sério? É, que eu me lembro sim. Ele basicamente, ele separa a criação de mundo deles, ou world building, pra quem não sabe, word building é criação de mundos em gringuês. O método Branson para criar mundos é assim. O Brandon Sanderson, na hora que ele vai escrever um livro, ele separa o world building dele em duas categorias principais. O cenário físico, que é tudo o que tem no mundo, tanto faz se existe os seres racionais no mundo ou não, é tudo que existiria mesmo se não tiver nenhum ser pensante no mundo. E o cenário cultural, que é tudo que existe por causa desses seres racionais aí do mundo. Então, por exemplo, o cenário físico entra geografia, o mapa aí dos continentes, formação dos continentes, as leis da sua magia, pode entrar nisso também, dependendo de como é o seu sistema de magia. O clima do planeta, as placas tectônicas, a fauna e a flora, como é o seu planeta, a astronomia, o seu sistema solar, tudo que envolve isso. E o cultural entra coisa como tecnologia, governo, economia, produção de comida, extração de recursos, religião, história, guerra e exército, estrutura familiar, sistema de ensino, matrimônio, casamento, arte, música, tudo a ver com cultura, com sociedade, tudo que existe que os seres racionais criaram. Uma forma resumida então primeiro você cria o planeta, a estrutura do mundo, ele ali, e depois você coloca os hominhos ali, as civilizações, os povos. Depende, você pode começar assim, mas
você também pode começar por qualquer um desses elementos aí de criação de mundo que você quiser, em qualquer uma dessas categorias. Se você do nada teve umas ideias sobre religião, uma religião muito doida aí que você quis criar, você começa por ela. Se você pensou, na verdade, em um sistema de governo diferentão aí, você começa por ele. O que importa mais é o que você faz o próximo passo, que daí você desenvolve esse elemento aí, de uma categoria aí, você desenvolve ele, como que ele funciona no seu mundo, e você também pode pôr algo de fantasioso, né? Lógico, porque é fantasia, é especulação, é ficção especulativa, os livros aí, Eu tenho uma espada de metal, mas e se essa espada, ela for de água? Sim, tipo isso. Algo fantasioso, não precisa ser preso ao mundo real. Ela mata e te deixa hidratado. Então, você desenvolve como isso e você extrapola como que essa característica vai afetar os outros elementos do seu mundo. Porque é o seguinte, se essa espada de água, você já vê que ela é uma espada, com certeza deve ser mágica ou pelo menos uma tecnologia bizarra a ver com água. Tá, como que isso afeta a magia se você não pensou na magia? Então quer dizer que a sua magia tem a ver com alguma coisa a ver com criação de artefatos de água. Como que isso afeta as guerras? Como que isso afeta, por exemplo, a produção de comida? Se essa espada aí você você bate na terra, a terra fica hidratada. Os fazendeiros, na verdade, tem tudo machado de água e fica batendo na terra para hidratar as plantas. Os caras ficam dando machadada na batata pra batata crescer. Agricultura estranha essa. Como isso afeta, por exemplo, a história da sociedade. E também, se for algo físico, como que isso afeta também as outras coisas físicas. Se o clima desse planeta, o planeta ele tem um verão muito longo por conta da inclinação dele em relação ao Sol, aí o verão muito quente, se o sistema solar aí é diferente, como que isso vai afetar o clima do planeta? Se a rotação do planeta é menor, como isso vai afetar as tempestades, os ventos, as chuvas? Como que isso vai afetar a forma que a sociedade encara isso, porque o dia é muito longo? Mas aí então, você que tá escutando, pera aí, porque isso pode dar muita merda se você já sair aplicando o método assim. Mas antes de continuar esse podcast, aqui eu tenho um recado pra você. Você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar? No link da descrição temos o nosso Apoia-se. Lá você pode ajudar o canal com apenas R$2. E lá no nosso site do Apoia-se tem um muralzinho todo bonitinho, todo estruturado, com artes bonitinhas que eu fiz ali explicando sobre o nosso trabalho, sobre os nossos projetos aqui, né? Com o canal, com o podcast, entre outras coisas. E dessa forma você consegue ajudar bastante o canal, eu e o Zawa, a produzir esse conteúdo pra você e pra toda a comunidade de criadores de mundo, RPG de mesa e escrita criativa. O seu apoio ajuda bastante o nosso podcast a acontecer e o nosso canal ir pra frente. E eu queria agradecer bastante a ajuda de todos os apoiadores. Vocês dão uma força tremenda pro canal. S2 aí pra todo mundo, meus bonitões. Tá, você falou que vai dar merda. O que aconteceu? Porque é o seguinte, pra você ser um autor, você precisa escrever e terminar os seus livros. Senão você não vai ser um autor, né? Caralho. Porra. Mas assim, o Brandon Sanderson ele fala que você precisa escrever pelo menos um livro a cada 2 anos, no mínimo, pra você ter uma carreira assim literária. Lógico que isso é nos Estados Unidos, mas... É uma boa frequência pra quem tá no mercado de escrita. A moral é que você precisa escrever e terminar o que você cria. E acontece o seguinte... Quando você escreve a sua história, o que mais importa numa história é, primeiro, os personagens, é o mais importante. Depois vem a trama e só depois vem o mundo. O mundo, ele é tipo o aspecto mais, assim, da hora da fantasia, mas ele é o menos importante, porque... O world building é foda, mas ele vai ficar bastante como um plano de fundo... Isso, exatamente. Pra história e com os personagens se desenvolvendo nela. Porque assim, mesmo se você ama o seu mundo e quer criar as histórias por causa do seu mundo... Você precisa primeiro ter personagem que os seus leitores vão gostar e uma trama, assim, boa. Ou pelo menos uma trama, assim... O personagem que mais importa. Porque é o seguinte, se o seu leitor gostar dos seus personagens e da sua trama... E o seu mundo for meio você não desenvolveu tanto o seu mundo, ainda assim... O cara vai gostar da sua história. Mas se o seu personagem e a sua trama for uma porcaria, mal desenvolvido, clichê... Só que o seu mundo for super original, preenchido até os mínimos detalhes, muito profundo, bem feito, foda-se, sua história ela é ruim. O cara não vai ali até o final, porque seu personagem é ruim, porque sua trama é ruim. E então é isso. Então,
o seu world building, ele precisa contribuir para sua história, precisa estar focado na sua história. No caso, é porque assim, você quer ser um autor. Se você só quer criar mundo por criar mundo, então tudo bem, você cria o quanto você quiser e não tem perigo nenhum. Mas se você quiser ser autor, você precisa escrever. Fazendo world building por hobby, você consegue usar todas as estruturas que tem para criação de mundo e tudo mais, mas você faz de uma maneira mais despreocupada, né? Querendo seguir uma carreira de escrita, por exemplo, e outras áreas para utilizar o world building para construção de mundo, seja diretor de cinema, como tem em Star Wars, por exemplo, o que vai pegar são os personagens, depois a trama, e o mundo bem desenvolvido, cara, ele vai ser um bônus imenso. E se o personagem é bom, ou a trama tá legal, diferencial. Vai ser assim, vai ter holofote pro seu mundo se os dois primeiros tiver topzinho. Sim. E é o seguinte, esse método aí pode dar muita merda também, porque entra no perigo do que o pessoal na gringa chama de World Builder's Disease, que é a doença do construtor de mundos. Patrick Rothfuss. Esse cara aí também, sim. Demora 10 anos pra escrever o livro e o mundo... Ele fala que ele... Num livro aí com mais de acho que 900 páginas, tem aquele bagulho, 2 tijolos. 600 é de putaria. Lembra de pôr um bip nisso aí. Enfim, ele falou que ele apresentou só 4% do mundo dele nos 2 livros inteiros. Então, porra. A doença do construtor de mundos, basicamente, você quer preencher todos os elementos daquelas 2 categorias. Você quer criar tudo sobre os aspectos físicos do seu mundo, tudo sobre os aspectos culturais do seu mundo. Você quer criar tática militar, você quer criar, saudações, você quer criar a culinária do seu mundo, você quer criar tudo do seu mundo antes de escrever a história, e você pode passar o resto da sua vida inteira escrevendo isso. O Tolkien nunca parou de fazer world building. Ele era muito profundo nisso e também demorava para fazer os livros. E se você fizer isso, você não vai escrever. Se o tempo que você usaria pra treinar sua escrita, pra escrever, terminar logo as suas histórias, pra você se sentir bem que completou a missão, pra você conseguir ter feedback pra melhorar cada vez mais sua escrita e ter um mundo, um livro fodão a cada vez mais, não vai, só vai estar criando um mundo. E o segundo maior perigo disso, fora o World Builder Disease, é que quando você for escrever, você criou tanto do seu mundo que você vai querer enfiar tudo na sua história. Então vai ter falta de foco na sua trama e pode gerar muito infodump. Que infodump é quando você vai contar do seu mundo na sua história de uma forma que vai entediar o seu leitor, você vai perder a audiência e o pessoal vai largar o seu livro, porque tá muito chato. Você é tipo uma enciclopédia do seu mundo. Exemplo disso, de infodump, que é pra tudo, pra livro, pra jogo, RPG, filme. Você tá com um grupo ali, os personagens são um grupo de aventureiros, que seja de estilo RPG medieval, ladino, o patrulheiro lá, um mago, vocês estão andando lá. E o mestre, ou escritor, né, no caso de um livro, ele começa a narrar nas 5 páginas de um livro sobre uma ruína de um castelo numa montanha que ele criou nos arquivos de world building dele, toda a estrutura daquele reino, que agora é uma ruína, e ele conta isso porque faz parte da história local, né? Tem, sei lá, um guia do local falando pra eles, aquela ruína há 1000 anos atrás era o reino de Felagon, dos elfos antigos, e ele caiu em ruína por conta de uma guerra, por conta do preço do sal, que as minas secaram e não tinha mais minério de sal, e todo mundo ficou só comendo carne sem sal, todo mundo começou a ficar louco e matar todo mundo. Nossa! Tudo por causa que acabou. E aí tanto os personagens quanto o leitor fala, é mesmo, é? Entendeu? Foda-se. Sim, não contribui nada pra história. Se isso contribuísse pra história, daí ainda assim era um problema. Se os caras forem na ruína, se eles tiver uma trama lá, uma coisa. Não, mas ainda assim ia ser ruim, porque o cara do nada... Depende do que você o cara, ele vomitou informação. Não apresentou de um jeito... Não desse jeito. Imersivo. Se eles forem na ruína, se tiver uma trama na ruína, lá eles descobrem, vai ser o mostre, né? Isso, sim. Eles vão ver ali e tal, vai ter uma trama. Ou for ao longo da história também, contando aos poucos isso. Eles acham o elfo louco do sal. Isso é um assunto pra todo um outro podcast aí de como apresentar o seu mundo de um jeito que o seu leitor vai gostar e não vai ficar nada entediado. Mas é o seguinte, agora então a maneira... Se tem esses perigos aí, como que você faz pra tirar o proveito máximo aí desse método Branson pra criação de mundos? Como criar um mundo igual o Brandon Sanderson sem dar ruim? Explica pra gente, Zó. É o seguinte, você vai escolher poucos elementos em que você vai se focar bastante pra desenvolver. O Brandon Sanderson, ele escolhe... um físico, da categoria de físico, e uns 2 culturais, às vezes mais, depende também da história que ele tá criando. As brumas são físico. A bruma é físico, do Mistborn.
A bruma é físico. Já todo o governo e como a sociedade funciona no Mistborn é o cultural, sim. O sistema de magia também Alomancia é o físico. Alumancia. Então é o seguinte, qual que é o elemento que você tá escutando vai escolher para você se focar e em desenvolver a fundo? Primeiro, o que mais te interessa ou mais te fascina no seu mundo e que você quer explorar aí através da sua história. Porque isso, como você ama esse negócio aí, se você ama sistemas de governo, ou pelo menos esse peculiar aí que você pensou, diferentão, vai fundo nele que você com certeza vai escrever bem mais motivado assim, que mostrar pros outros esse bagulho da hora que você criou. E a segunda coisa a levar em conta na hora de escolher é o que contribui para a história e que ela precisa para funcionar. O que vai contribuir para a trama, você vai interconectar isso com a trama, com o personagem, e até com o gênero da história e o humor dela. Como que vai contribuir para a trama? Se você quer muito fazer um sistema de governo aí, diferentão, e a trama for sobre qualquer coisa a ver com derrubar esse governo, ou qualquer coisa a ver com esse governo, o cara ele quer virar rei, ele quer escapar desse governo, aí qual o elemento que você que está escutando vai escolher para você se focar e desenvolver a fundo? Quais são os elementos? Primeiro, aqueles que mais te interessam ou te fascinam no seu mundo, porque aí você vai escrever bem mais motivado e querendo mostrar isso pro seu mundo. Se você gosta mais do governo diferentão que você criou, então vai fundo nisso. Se você gosta mais aí do seu sistema de magia, desenvolve isso bem. E o segundo fator a levar em conta é o que vai contribuir pro gênero e humor da sua história. Por exemplo, se com a sua história o humor principal, a emoção principal que você quer causar no leitor é fascínio mágico, então você precisa desenvolver aí um elemento do seu world building a ver com, por exemplo, sei lá, os magos, eles conseguem criar umas cidades flutuantes ou uns gigantes de pedra que solta magia ou qualquer coisa assim que vai gerar fascínio mágico, umas magia muito louca, cheia de efeito visual e tudo assim. E aí você vai, depois de escolher esse elemento, você vai criar como esse elemento vai afetar todos os outros no seu world building. As causas e consequências desses elementos. De, por exemplo, como que essa magia afeta o modo como que funciona o governo. Como que esses gigantes de pedra, eles afetam o modo como que são feitas as guerras. Se o seu mundo tem muita magia, como que isso afeta o cotidiano das pessoas se todo mundo consegue jogar magia. E quando você vai fundo, em vez de você tentar criar tudo o que dá pra criar no seu mundo, você se foca em poucas coisas e vai muito fundo nisso, você não vai ter o world builder de Sisyphus, você sabe bem o que você vai criar, e você vai conseguir terminar a sua história. Se você quiser criar tudo, tem muita coisa pra criar, nunca vai terminar. E se você ir fundo, o seu mundo interconectado, cheio de consequências, é isso que vai deixar o seu mundo bem desenvolvido, vivo, que vai fazer o leitor realmente acreditar que seu mundo poderia existir. Isso entra também na questão da ilusão do iceberg. Que é assim, o seu world building, o seu mundo é como se fosse um iceberg. O leitor, ele vai ver a ponta de cima, que é tudo que você mostra na sua história. E o que está embaixo da água, o seu leitor não vê. Mas ele acha que o que está embaixo da água é um iceberg enorme. Mas na verdade é pouca coisa que você criou além daquilo que você criou para sua história. E isso já dá essa ilusão, já cria a ilusão de que o seu mundo é realmente muito complexo e profundo. E bem desenvolvido. E assim, quando você for desenvolver esses elementos, quando você for criar as consequências, você não precisa explicar como que funciona tudo do seu mundo para ele parecer real. Você não precisa explicar a origem desses gigantes de pedra, por exemplo. Você não precisa explicar como que o governo se formou para você criar sua história. Você só pode mostrar esses elementos e como eles afetam a sociedade, como eles afetam o resto do mundo, como eles afetam o cotidiano das pessoas. E isso já deixa o seu mundo real. E, cara, viaje nas ideias. Isso é fantasia, isso é ficção, cara. Cria coisa fantástica. Não se prenda ao mundo real. Então, o menos é mais. Se foca em um negócio, desenvolve mais. E, eu quero colocar várias coisas no meu mundo. Por que você não cria uma série de livros, de romances ou uma série de contos e vai apresentando aos poucos? Não precisa colocar tudo no primeiro livro de 600 páginas que não vai caber. Se você tem um mundo muito grande que você já desenvolveu bastante, pega algum lugar do seu mundo em que você pode se focar em certos aspectos aí desses elementos e cria uma história nisso e depois você cria em outra parte do mundo ou uma série e aos poucos vai fazendo isso, mostrando todo o negócio complexo que você faz uma conexão aqui e ali e aos poucos vai gerando algo grande. Sim. Com calma. E você que tá ouvindo até aqui, comenta aí pra mim, desse tema todo, desse método Bransan,
qual ponto você quer que a gente desenvolva um pouco mais para explicar. E dúvidas, deixa nos comentários aí pra gente responder. Fala aí o que ficou mais confuso, qual dos métodos ali das categorias ficou um pouco complexa demais. E se você curte ver ou ouvir sessões de RPG de mesa, a Taverna do D20 traz as aventuras do continente amaldiçoado, uma terra esquecida, marcada pela guerra e repleta de monstros e fortuna. O continente de Goliato. Embarque nessa jornada e acompanhe o destino desses mortais. Ganância, honra, morte e glória, tudo isso e muito mais. Você vai encontrar na Jornada na Terra dos Gigantes. Um oferecimento Taverna do D20, link na descrição.